Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jader aqui mais uma vez para a gente estudar o Catecismo Nova Cidade. Nessa semana nós vamos estudar então e memorizar a pergunta número 8. Ela é uma pergunta um pouquinho mais extensa do que as outras, mas ela é de suma importância como todas as outras também. Pergunta número 8, então, qual é a lei de Deus declarada nos 10 mandamentos? E a resposta é a seguinte: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens em forma de qualquer coisa acima no céu ou embaixo sobre a terra ou nas águas embaixo. Não te curvarás a elas, nem as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Os 10 mandamentos então estão escritos ali em Êxodo no capítulo 20. Todo capítulo tem essa descrição dos 10 mandamentos, né? Como a gente diz, o decálogo. Os 10 mandamentos então são a lei moral de Deus. A lei de Deus é dividida então em 3 partes. Lei cerimonial, que eram as leis de como as ofertas deveriam ser feitas no templo, como é que era feito o serviço no templo, lá na época dos sacerdotes, no povo de Israel. A lei civil falava como se fosse o Código Civil, e a lei moral de Deus é essa lei que nós preservamos e nós praticamos como cristãos. Nós observamos ainda os 10 mandamentos. Inclusive, eu quero te convidar já para você ficar ligado, porque em breve nós vamos começar uma nova série sobre os 10 mandamentos. Então fica ligado no nosso canal, você que nos acompanha, porque nós teremos uma série de pregações a respeito dos 10 mandamentos e nós vamos aprofundar esses conceitos, beleza? Então, o versículo que diz aqui é Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então, a lei de Deus expressa nos 10 mandamentos, ela nos ensina como nos relacionarmos com Deus e como nos relacionarmos com o próximo. Tudo na nossa vida tem a ver com isso. Nós precisamos aprender sim a nos relacionarmos com Deus e precisamos aprender a nos relacionarmos bem com o próximo. Então, nos primeiros mandamentos, nós aprendemos a nos relacionar com Deus, nos termos de Deus, é aquilo que Deus espera de nós, de um relacionamento, assim como um homem e uma mulher, quando entram num relacionamento de namoro e de casamento, eles esperam exclusividade, dedicação, amor e afeto. Deus também deseja se relacionar com o homem nessa mesma perspectiva, de exclusividade, fidelidade, tanto que ele firma uma aliança com o homem, uma aliança que é perpétua, uma aliança que é nesses termos. Então nós precisamos aprender a ser fiéis a Deus, respeitando e observando e praticando, obedecendo os 10 mandamentos. Beleza? E a gente também aprende a nos relacionarmos com o próximo, né? A lei de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é suficiente para ensinar todos no caminho da justiça. Então depois ali vem os mandamentos de não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás as coisas do teu próximo. Então, é dessa maneira que nós precisamos viver a nossa vida. Se nós seguirmos direitinho essas leis, nós vamos ir muito bem na vida. Só que nós somos afetados pelo pecado. Nós caímos em Adão, por causa do pecado original, do pecado de Adão, nós todos somos pecadores. E nós não conseguimos observar toda a lei de Deus e não conseguimos praticar toda a lei de Deus. Então nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para observar, para aprender, meditar, e aos poucos essa lei vai nos santificando. No momento onde nós nos esforçamos e observamos a lei de Deus, nós vamos buscando força no Espírito Santo para poder obedecer e praticar a lei de Deus. Isso é cristianismo, isso é vida cristã.
A vida cristã é confiar e obedecer a Deus. Então eu quero fazer aqui então a oração do catecismo junto com vocês. Santo Deus, mostraste teu amor para o teu povo, dando-lhe teus mandamentos. Que sempre sejamos gratos por tua lei. Não nos deixaste ignorantes quanto à forma de andar no caminho da justiça. Ajuda-nos a te glorificar, obedecendo a teus 10 mandamentos. Amém. Amém? Se você quer ter uma vida parecida com a vida de Jesus, que não teve pecado, que praticou toda a lei, isso é ser cristão. Isso é praticar o verdadeiro cristianismo, é obedecer à lei de Deus. Então que o Espírito Santo possa nos fortalecer para que a gente consiga mostrar quem Deus é para o mundo, porque essa é a função da igreja. Nós precisamos revelar a face gloriosa do nosso Deus, com as nossas atitudes também. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Fica ligado, porque logo logo está saindo a nossa série dos 10 mandamentos e a gente vai se aprofundar nesses conceitos. Tá bom? Até semana que vem.